Olá, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um culto aqui no nosso canal da Igreja CCM. Eu sou o pastor Alex, sou um dos pastores aqui da comunidade cristã missionária e ter você aqui conosco é uma enorme alegria. O pessoal vai chegando aí, paz do Senhor a todos, boa noite, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com saúde. Estamos ausentes porque estamos impedidos assim de reunirmos presencialmente, né? Então estamos ausentes no corpo pelo distanciamento, mas estamos presentes num só espírito e numa só fé. E pra gente, apesar de estarmos aqui nesse ambiente virtual, ainda assim é uma alegria enorme poder estar junto com vocês, tá? Todos os irmãos, todas as irmãs que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Hoje nós tivemos a triste notícia da perda da nossa irmã Maria das Neves, uma irmã que nós tivemos o privilégio de poder conhecer, de poder caminhar junto por alguns anos aqui na nossa comunidade. Era sempre uma alegria estar com a Neves na casa dela, tomando um café, fazendo uma oração, uma mulher de Deus, uma mulher corajosa, sempre alegre, sempre bem disposta, lutou até o fim. Nós queremos combater o bom combate, guardou a fé, está descansando no Senhor. Que Deus conforte a família, que Deus fortaleça aí todos os amigos e em breve, em nome de Jesus, nós estaremos junto com ela na eternidade para a glória do Senhor, né? Para aqueles que creem em Deus, a morte não é um adeus, a morte é um até breve, até logo. A irmã com certeza deixará muitas saudades, sentiremos muita falta dela, mas aprove o Senhor chamá-la para casa. Foi exatamente esse o último áudio que ela mandou para a gente. O último áudio que ela mandou para a gente foi no sábado, e ela dizia assim: pastor, terça-feira com certeza eu estarei em casa, em nome de Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. De ontem para hoje, o Senhor recolheu a nossa irmã e ela voltou para casa. Bendito seja o nome do Senhor. Nós que continuamos aqui, continuamos servindo, continuamos trabalhando, continuamos fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá certo? Hoje eu quero, antes de nós entrarmos aqui e nos aprofundarmos numa palavra, temos um momento de oração, eu preciso lembrar você que essa semana de abril, para nós como igreja, é uma semana assim muito importante. E por que para nós como igreja essa semana de abril é uma semana muito importante? Porque há 7 anos atrás, nós estávamos escolhendo o dia 5 de abril como o dia que nós usaríamos todos os anos para celebrar a plantação da igreja CCM aqui no Gleba 2. Os trabalhos começaram muito antes de 5 de abril. Nós já vínhamos reunindo em oração, planejando, conversando com algumas pessoas, mas optamos por escolher essa data, 5 de abril, como uma data da nossa inauguração. E nós completamos essa semana, no dia 5 de abril, 7 anos de igreja CCM, e para nós isso é uma alegria enorme. Vivenciamos muitas coisas ao longo desses 7 anos, muitas alegrias, muita gente chegou, alguns irmãos se foram, mas em tudo, até nos nossos erros, nós enxergamos a boa mão, misericórdia do Senhor, nos sustentando, nos dando graça, para que pudéssemos estar aqui hoje, agradecendo a Deus por mais um ano de comunidade, de fé local, juntos para a glória de Deus. Então, não dá para passar batido. Nós, no início do ano, imaginávamos estar em um outro contexto, em um outro cenário. Nós estávamos planejando uma festa, nós estávamos planejando um culto de gratidão, nós estávamos planejando eventos presenciais, mas aprove o Senhor
que nós estivéssemos novamente tendo que recuar alguns passos atrás, e não é demérito nenhum, falta de fé de nossa parte, não. Creio que estamos sendo prudentes em permanecer com a igreja presencialmente, com as suas atividades suspensas. Não que todos tenham que fazer o que nós estamos fazendo, mas nós optamos por essa forma, por agir desse jeito, e vamos continuar assim em nome de Jesus. Apesar de estarmos impedidos de reunir presencialmente, a gente não quer deixar esse ano passar em branco o aniversário da igreja. No passado nós deixamos passar em branco, mas esse ano não. Então tem alguns movimentos que nós queremos estimular, que nós queremos encorajar, que nós queremos promover no contexto da nossa comunidade de fé local. E eu quero que você preste muita atenção às coisas que eu vou dizer agora. Primeira delas é, se possível, separe um tempo no seu dia a dia, ao longo desse mês de abril aí, para orar pela nossa igreja, especificamente. Eu sei que às vezes a gente ora pela igreja do Senhor, de modo geral, eu sei que nós oramos pelas pessoas que amamos, eu sei que às vezes até a gente ora pela nossa igreja, mas eu quero encorajar você a separar um momento no seu dia, ao longo desse mês de abril, para que você ore a Deus pela nossa comunidade de fé local, pelo fortalecimento dos nossos irmãos, pela liderança da igreja, os pastores, suas famílias, por aqueles que estão com a gente há 7 anos. Tem gente que está com a gente desde o começo, não são poucas pessoas, são bastante pessoas. Aqueles que estão chegando agora, que se sintam acolhidos, bem-vindos, apesar de estarmos nesse contexto de pandemia, pelos próximos passos. Algo que nos alegra muito é poder dizer para você que nós estamos celebrando o 7º ano da igreja em um prédio próprio nosso, que Deus graciosamente nos deu a graça de comprar. Estamos pagando, mas é graça, é presente de Deus, e não tem como deixar passar isso desapercebido. Ao longo destes 7 anos, foram muitas pessoas que nós tivemos o privilégio de batizar nas águas, muitas pessoas que nós tivemos o privilégio e a alegria de servir, muitas pessoas que nós tivemos o privilégio e a alegria de caminhar junto por um tempo, alguns caminham com a gente até hoje. Então eu peço que você ore pela igreja, ore por tudo isso, ore pelo futuro da igreja, ore para que Deus nos dê sabedoria, graça, para que a gente continue reunindo no amor e no temor do Senhor. Então esse é o primeiro pedido que eu quero fazer para você. Segunda coisa, preste atenção. Se você está com a gente, membro da igreja CCM, eu queria encorajar você a gravar um breve depoimento. Quando eu digo pequeno e breve depoimento, é um depoimento de 1-2 minutos. Pastor, 1-2 minutos é muito pouco. Olha, em 1 minuto dá pra gente falar bastante coisa. 2 minutos, grave um depoimento. Se for um depoimento muito extenso, não tem problema, grave, mas tenha sabedoria naquilo que você vai falar. Tente sintetizar um pouco o que você vai falar. Por quê? Porque a gente quer abrir um espaço para que todos aqueles que querem falar alguma coisa a respeito da igreja o façam. Então imagine se todo mundo gravar um vídeo de 5 minutos. Tivemos aí 40 pessoas gravando, cada uma delas um vídeo de 5 minutos, são 200 minutos. Mais de 3 horas de material. Como que a gente vai reproduzir isso? Então eu quero encorajar você. Você que está com a gente, é membro da igreja, não importa se você chegou agora ou se você está com a gente desde o início. Quero encorajar você a orar a Deus, refletir sobre a tua relação com a igreja e gravar um depoimento, talvez fazendo referência a esses anos que você está com a gente, a sua expectativa que você tem com relação à igreja daqui para frente, os planos, qual é o teu sentimento, enfim, tá? Que você tenha o cuidado com o tempo e que você também tenha o cuidado de não criar nesse vídeo, nessa fala, nesse testemunho, nesse depoimento, um personagem. Não, nós não queremos que você floreie, que você fale coisas que na verdade não são reais, relacionadas à igreja. Nós temos consciência de quem somos como comunidade de fé local.
Nós temos consciência de todas as nossas limitações. Nós temos consciência dos pontos fracos que temos e dos pontos fortes que temos. E louvamos a Deus, porque em tudo isso, como já bem dissemos, nós temos visto a boa mão do Senhor. Então, ore pela nossa igreja. Segundo, grave um vídeo, pequeno depoimento, grave com o celular deitado. Se você puder pedir para alguém gravar, para ser com a câmera, com a câmera de melhor resolução, faça isso. Se não, grave como se você estivesse tirando uma selfie, mas com o celular deitado, e mande para a gente, tá? A melhor forma de você me mandar um vídeo e ele não perder a qualidade é você usar o Telegram. Então use o Telegram e me mande o vídeo. Pastor, eu não tenho Telegram, me mande por e-mail. Se você me mandar o vídeo pelo WhatsApp, ele vai perder muito da qualidade. Então use o Telegram, a gente está lá no Telegram, ou use o e-mail, entre em contato com a gente, para a gente ver aí a melhor forma de você passar o seu vídeo para a gente, para que a gente possa dar uma editada nele e reproduzir nas nossas redes sociais. Beleza? Então, ore pela igreja, grave um depoimento, ninguém é obrigado a fazê-lo, mas eu encorajo você a fazer isso em nome de Jesus. Será uma alegria ver o testemunho da sua vida, da sua família, relacionado à nossa comunidade de fé local. Terceiro ponto, relacionado à nossa comemoração de 7 anos na igreja. Lá no primeiro ano da comunidade da CCM, nós usamos 2 livros bíblicos, nós estudamos eles, do primeiro ao último versículo, nos abençoou demais, nos ajudou muito a pensar os fundamentos da nossa comunidade, a pensar a identidade da nossa igreja. 2 livros da Bíblia fizeram parte dessa construção da CCM. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, e a carta de Paulo a Tito. Então o Evangelho de Marcos e a carta de Tito são 2 livros que fazem parte da história da nossa comunidade. É interessante pensar, por exemplo, no livro de Tito. Estava conversando essa semana aqui em casa com a minha família, lembrando de um café, uma conferência, uma convenção, não me lembro exatamente o nome, se era um congresso, uma convenção, uma conferência, mas era uma conferência que era organizada pelo pastor Silas Malafaia, CIMEB. Se eu não estiver enganado, era o Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil. E o CIMEB fez um evento aqui na cidade de Santos, no Mendes Convention Center. E aí eu estive lá com a minha esposa, com as minhas filhas, tive com um casal de amigos também, que estava com a gente no começo da igreja. E uma das ministrações que nós assistimos lá foi a ministração de um pastor estrangeiro, Samuel Chand, Sam Chand. E ele pregava sobre Tito. Ele pregava sobre a responsabilidade de Tito no cuidado das igrejas caseiras na ilha de Creta. E naquele culto, Deus trouxe uma palavra assim que ficou impressa no meu coração. Eu tenho uma Creta preparada para você. E a gente brincava quando saiu daquela palavra, que Creta é essa? E aquilo ficou no meu coração, Creta, 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 Tito, né? O que o Senhor tem preparado. Deus vinha falando que tinha um povo preparado, que a respeito de muitas promessas Deus fez para a gente. Alguns anos depois, isso foi em 2013. Alguns anos depois, nós estávamos numa base em Almirante Tamandaré, na Jocum. Eu estava fazendo um curso, o seminário indutivo da Bíblia, e estávamos num momento de transição. Eu estava saindo do Palavra de Vida, um ministério onde eu trabalhei por muitos anos, e a gente estava pensando no que ia fazer, e lá em Almirante Tamandaré Deus trouxe uma palavra de conhecimento para a gente a respeito da igreja, lendo a carta de Paulo a Tito. Então, essa relação Paulo, Tito, Creta, é uma relação que sempre esteve presente quando nós estávamos pensando na plantação
da CCM. Então, nós queremos revisitar estes livros, tanto o livro de Tito quanto o livro de Marcos. E aí, o que nós pensamos? Eu pensei em fazer a seguinte coisa: as próximas quartas-feiras, nós vamos, a partir de hoje, falar um pouco a respeito de Tito, tá bom? A gente quer falar a respeito de Tito, a gente quer olhar para a carta de Paulo a Tito, revisitando alguns princípios que para nós são fundamentais no que diz respeito à nossa comunidade de fé local. E eu reconheço que talvez ao longo destes 7 anos possa ter acontecido de que, com o passar do tempo, a gente tenha se distanciado de algumas coisas e se aproximado de outras. Algumas vezes isso aconteceu por permissão e direção do Senhor, mas eu reconheço que algumas vezes isso possa ter acontecido por um descuido nosso, por falta de vigilância nossa. Então nós queremos reler a carta de Paulo a Tito juntos nas quartas-feiras, pontuando versículo a versículo, refletindo sobre aquilo que o Senhor nos ensina através dessa carta, buscando em Deus a essência a respeito da nossa identidade quanto comunidade de fé local. Fortalecendo algumas coisas que precisam ser fortalecidas, corrigindo algumas coisas que precisam ser corrigidas, e isso para a glória de Deus. Então, nas quartas-feiras, Tito será a carta que nós vamos usar para as nossas reflexões. E o que a gente vai fazer com Marcos? Marcos é um evangelho com 16 capítulos. Com Marcos, nós iremos fazer uma devocional. Então eu quero encorajar você para que, a partir de amanhã, quinta-feira, você leia um capítulo de Marcos por dia. Então, pelos próximos 16 dias, nós vamos ler o livro de Marcos juntos em uma devocional. Então, Marcos vai estar presente. Provavelmente a gente vai abrir mão aí dos finais de semana. Então, por exemplo, a gente lê quinta-feira, que é amanhã, Marcos capítulo 1, e aí na sexta-feira a gente lê Marcos capítulo 2, e o capítulo 3 de Marcos a gente lê na segunda-feira. Sábado e domingo a gente não faz essa leitura devocional. Um capítulo de Marcos por dia, de segunda a sexta-feira. Sempre bem cedinho eu vou postar um pequeno vídeo devocional de 2 minutos a respeito do capítulo que a gente vai estar lendo em Marcos naquele dia. E eu quero encorajar você para que você leia o capítulo e para que nos comentários do vídeo que a gente postar, você coloque ali nos comentários qual é o versículo daquele capítulo que mais te chamou a atenção, o que Deus falou com você, qual é a aplicação que você faz da leitura daquele capítulo. A ideia é a gente ter um momento de devocional juntos, de segunda a sexta, no livro de Marcos. Quarta noite, Tito. Domingo, continuaremos falando sobre família, até recebermos aí uma direção de Deus a respeito da nossa próxima série. Pastor, é muita informação. Não. Vou recapitular aqui. Ore pela nossa comunidade de fé local, encorajamento dos irmãos, fortalecimento da liderança, decisões que temos que tomar relacionadas ao futuro, né, quais devem ser os planos da igreja para os próximos anos. Faça isso. Segundo, vamos revisitar os textos que fazem parte dos fundamentos da nossa comunidade de fé local. Vamos fazer a exposição de Tito nas quartas-feiras à noite e vamos fazer a leitura de Marcos de segunda a sexta pela manhã. Pastor, eu acho que vai ser um pouco confuso. Eu acredito que não, que a gente vai conseguir fazer. Conforme as coisas forem caminhando, você vai ver que vai dar certo. Terceiro ponto, grave o seu depoimento. 2 minutos, se você quiser gravar com a sua família, enfim. Ah, pastor, passou um pouco, 3 minutos, eu sei que isso vai acontecer, mas tenta fazer o mínimo possível.
tá? E manda pra gente. A gente vai estar dando uma editada, não naquilo que você falou, mas com relação a início, fim, a gente está pensando de que forma que a gente vai reproduzir isso nas nossas redes sociais aqui através dos nossos cultos. Beleza? Compreenderam? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do WhatsApp, tá certo? Entre em contato com a gente através do WhatsApp, tire a sua dúvida e que possamos continuar juntos aí em nome de Jesus Cristo. Seguimos orando pela mãe do diácono Ricardo, que continua hospitalizada. Seguimos orando pela vida de 2 amigos próximos nossos que estão internados e que congregaram com a gente na época que nós éramos do Palavra de Vida, que é o nosso irmão Magno e a nossa irmã Regiane. Ore pela vida destas pessoas. Amém? Se tem mais alguém na nossa igreja local que você sabe que está precisando de oração, que está um pouco adoentado, que está passando por dificuldades, apresente a vida dessa pessoa em oração. Eu sei, irmãos, que a mãe do Ricardo, o Magno e a Regiane não são as únicas pessoas sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Tá difícil para você, tá difícil para mim, tá difícil para tua família, tá difícil para minha família, tá difícil para todo mundo. Mas com Jesus no barco a gente vai passar por essa tempestade. Com Jesus no barco a gente vai atravessar essa dificuldade. Com Jesus no barco a gente vai chegar do outro lado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Então que possamos orar uns pelos outros e que Deus possa nos fortalecer. Quero convidar você aí, nesse momento, a ter um minuto de oração aqui. Eu não sei direito quanto tempo que a gente já está aqui, mas eu quero orar junto com você. Fecha os teus olhos aí por um momento. Pai, nós, em nome de Jesus, oramos, entregando ao Senhor a nossa vida, colocando diante do Senhor, Deus, essas pessoas que nós mencionamos aqui, Senhor, a mãe do nosso irmão Ricardo, a nossa irmã Regiane, o nosso irmão Magno, e tantos outros irmãos e irmãs em Cristo que, Senhor, precisam de um milagre, precisam de uma intervenção Tua. Oramos nesse momento, especificamente, por pessoas que estão precisando de um milagre, Senhor. De que o Senhor cure de alguma doença, de forma muito específica, que o Senhor liberte de alguma questão, Senhor, que o Senhor faça algo sobrenatural. O Senhor conhece, Deus, a vida dessas pessoas. Senhor, o Senhor sabe aonde a Regiane está, o Magno, a mãe do nosso irmão Ricardo, Deus, e nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pelo milagre na vida dessas pessoas. Que suas saúdes sejam restauradas e restabelecidas para a glória do Teu nome. Oramos pelo milagre na vida deste irmão e desta irmã, que não mencionamos o nome aqui, mas que precisa de um milagre, que precisa de uma intervenção do Senhor, que está passando por um momento muito difícil. Pai, nós pedimos, manifesta o Teu poder, Jesus. Manifesta o Teu poder na vida dessa pessoa, manifesta o Teu poder na família dessa pessoa. Senhor, ó Deus, quebra, Senhor, tudo que precisa ser quebrado, levanta, Senhor, ó Deus, quem precisa estar de pé, restaura o que tem que ser restaurado, faz a Tua vontade prevalecer, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja. Somos gratos porque esta semana, Senhor, completamos mais um ano juntos para a glória do Teu nome. Nos sustenta. Ajuda-nos ao longo desse mês de abril, Senhor, ó Deus, de poder e glória, a pensar na igreja. Senhor, ó Deus, renova, Senhor, ó Deus, o nosso sentimento para com a nossa comunidade de fé local. Restaura, Deus, a nossa relação com a nossa igreja local. Senhor, ó Deus, se de alguma forma, Senhor, ó Deus, nós não estamos olhando mais para a nossa comunidade de fé local como olhávamos antes, se, Senhor, não estamos servindo mais como servíamos antes, se não estamos animados mais como já estivemos antes, Deus, restaura, renova-nos, aviva-nos.
Senhor, faz algo novo no nosso meio. Senhor, ó Deus, abençoa a nossa liderança, abençoa a vida dos pastores, das suas famílias, os membros do conselho, aqueles que têm a responsabilidade de liderar, de cuidar, Deus, de tomar as decisões mais importantes, Pai, da graça. Senhor, nos tira, Senhor, ó Deus, de qualquer condição que possamos estar que não seja agradável ao Senhor. E nos coloca naquilo que é o centro da tua vontade. Cada líder, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, Deus, toma nas tuas mãos os dons, os talentos que o Senhor deu para servir a tua igreja. Senhor, ó Deus, que sejam usados para a glória do teu nome. Senhor, que a igreja não pare, que a igreja não fique pelo meio do caminho, que nós não venhamos desistir da nossa igreja local, que nós não venhamos, Senhor, ó Deus, de poder e glória, virar as costas, que nós não venhamos tapar os olhos, que nós não venhamos tapar os ouvidos. Senhor, nos ajuda, nos levanta, nos coloca de pé, para que possamos juntos trabalhar, Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer neste lugar, servindo as pessoas que o Senhor nos chamou a servir neste lugar, e que tudo seja para a glória, louvor e adoração do teu nome. É o que oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. O texto que a gente vai ler hoje, Tito, capítulo 1, dos versos 1 até o verso de número 5. Tito 1, do verso 1 ao verso 5. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, é quem estou escrevendo essa carta. Quem está escrevendo a carta? Paulo. Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo aqui é enviado de Jesus Cristo. E aí na continuação do versículo, Paulo vai dizer o porquê que ele foi enviado. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. É exatamente isso, a título introdutório, que Paulo vai fazer ao longo de toda a carta. Fortalecer a fé de Tito, que está ali com a responsabilidade de liderar aquela igreja que precisa ser organizada, e também para fortalecer a fé dos irmãos cretenses que precisam se submeter à liderança de Tito e organizar a igreja de acordo com os fundamentos, os propósitos de Deus. Então é por isso que ele menciona aqui, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como se viver uma vida de devoção. Paulo vai falar muito sobre a importância de associar teologia à vida. Paulo vai falar muito sobre a importância de se associar doutrina do jeito ao jeito de viver do dia a dia. Uma coisa não pode estar desvinculada da outra. A nossa fé tem desdobramentos na nossa vida diária. Ela não é algo que acontece só num domingo à noite ou numa quarta-feira à noite. Versículo 2, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna. Então, estas verdades de Deus em Cristo, elas apontam para uma esperança que nós temos de uma vida para além desta vida. É por isso que nós dizemos a nossa irmã Maria das Neves, não um adeus, nós dizemos um até logo, porque temos esperança de que estaremos juntos por meio de Jesus Cristo na eternidade para a glória de Deus. E essa esperança de vida eterna, ela não é uma ideia do apóstolo Paulo. Ela provém de Deus, e é muito interessante como Paulo apresenta Deus aqui na carta a Tito aos irmãos de Creta. É um Deus que não mente. E por que Paulo faz questão de dizer que Deus não mente? Porque os deuses da mitologia grega que povoam o imaginário do povo cretense, quando nós falamos aqui do povo cretense, os moradores da ilha de Creta, que é onde Tito está com a responsabilidade de organizar a igreja,
os deuses mitológicos tinham fama de traiçoeiros, de mentirosos, de enganadores. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui a respeito de um Deus que não pode mentir, que prometeu a vida eterna desde os tempos eternos, é como se Paulo estivesse dizendo para o povo de Creta, aonde Tito vai ler esta carta, em cada igreja caseira espalhada por aquela ilha: olha, nós precisamos nos lembrar que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nosso Deus, ele é bem diferente dos deuses da mitologia grega. Creta era uma ilha, por exemplo, onde, no contexto da mitologia grega, acreditavam-se que Zeus havia nascido lá. Creta é o lugar, se você tiver um dia o privilégio de conhecer essa linda ilha grega, você vai poder visitar o labirinto do Minotauro, porque eles acreditavam que o Minotauro morava lá. Então, Deus que não mente, Jesus Cristo, é bem diferente dos deuses da mitologia grega. Agora, no devido tempo, ele revelou esta mensagem, este evangelho, que anunciamos a todos, tanto a judeus quanto aos gregos. E fazemos isso por ordem de quem? Paulo diz: por ordem de Deus, o nosso Salvador, é quem eu fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Então Paulo está dizendo para Tito aqui o seguinte: eu estou escrevendo para você, Tito, porque eu fui encarregado por Deus de fazer o que estou fazendo. Se eu estou encorajando a igreja, porque Deus me chamou para encorajar a igreja. Se eu estou corrigindo algumas coisas que precisam ser corrigidas no meio da igreja, é porque Deus me chamou para isso. Se eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Como eu faço o que Deus me chamou para fazer, Tito, faça você também o que Deus te chamou para fazer. E aí ele diz no versículo 4, eu estou escrevendo a Tito. Quem é Tito? Um verdadeiro filho na fé. Paulo tem esse tratamento, filho da fé, com Tito e com Timóteo. Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dêem graça e paz. Uma saudação grega e judaica, graça, Haiden, judaica, shalom. Então, que a graça e a paz estejam com você. É isso que o Pai em Cristo, nosso Salvador, tem para te dar. E aí no versículo 5 ele fecha: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruir. Então nós temos Paulo, o grande apóstolo, escrevendo para Tito, seu verdadeiro filho na fé, um homem, já um jovem adulto, que já auxilia Paulo no cuidado com as igrejas que Paulo vinha plantando. Então, Tito, se você for pesquisar, você vai encontrar referências Tito em 2 Coríntios. Por quê? Porque Tito auxiliou muito o apóstolo Paulo a corrigir alguns problemas muito graves na igreja de Corinto. Tito teve um trabalho muito bem sucedido na igreja de Corinto, que era uma igreja muito problemática, as coisas se ajeitaram lá. Então Paulo usa essa experiência positiva que Tito tem na igreja de Corinto para deixar Tito na ilha de Creta, que não era uma ilha pequena, era uma ilha aí com 8.336 quilômetros quadrados de extensão, a ilha mais populosa da Grécia. Ainda hoje eu acredito que é a ilha mais populosa da Grécia. Então Paulo deixa Tito lá para organizar as igrejas que estão espalhadas por esta ilha. São como pequenas paróquias, pequenas igrejas caseiras. Cada uma dessas igrejas tem uma liderança, mas tanto a liderança como as igrejas, elas estão tendo muitos problemas. Então, Paulo deixa Tito lá com o desafio de colocar a casa em ordem. Quando Paulo escreve para Tito, Tito já está em Creta. Então, dá a entender que Tito está tendo dificuldade
de fazer o que Paulo deixou ele lá para fazer. Tanto é que no final da carta a gente vai ver que Paulo vai enviar reforços para que ajudem Tito naquela tarefa. Então Paulo, um veterano no ministério, está orientando Tito, um homem que está já trabalhando no Senhor, como ele deve colocar as coisas em ordem a respeito da igreja de Cristo na ilha de Creta. Os cretenses eram um povo muito problemático, tinham fama de traiçoeiros, bárbaros, mentirosos. Era uma ilha localizada num lugar muito estratégico, no antigo mar Mediterrâneo. Então era um lugar assim, onde as pessoas tinham muita má fama, e essa má fama vai para dentro da igreja. Então tudo isso é preciso ser trabalhado. Então, as principais ênfases da carta que a gente vai ver aqui ao longo da ministração: a organização da igreja em geral, a liderança da igreja precisa ser bem formada. Paulo dá orientação para Tito de como fazer isso. Os falsos mestres e as falsas doutrinas precisam ser combatidos, né? Esses falsos mestres, quanto ao seu caráter, a gente vai ver que eles são insubordinados, enganadores, faladores. Essa é a liderança da igreja de Creta. Uma liderança insubordinada, enganadora, faladora, gananciosa quanto à motivação, sabe? Apegados a tradições judaicas, a lendas, exigiam dos irmãos da igreja abstinência de alimentos, professavam ser verdadeiros mestres, mas sua vida pecaminosa desmentia essa profissão de fé que faziam. Tito tinha um desafio ali em Creta de ensinar a sã doutrina, de promover ética cristã, de estimular a prática das boas obras e de encorajar os irmãos a se submeterem a uma liderança saudável que o Senhor estava estabelecendo na igreja de Cristo. Como eles eram bárbaros, eles tinham muita dificuldade com liderança. Enfim, lendo a carta de Paulo a Tito, a gente descobre algumas coisas que são muito importantes na organização de uma igreja local. E é por isso que Tito faz parte da história da CCM, é por isso que lá no primeiro ano nós estudamos Tito, lemos Tito, sabe, mergulhamos em Tito, tendo em mente estabelecer alguns fundamentos para a nossa comunidade de fé local. E se hoje nós estamos voltando a Tito, nós estamos voltando com a expectativa de rever estes conceitos, de rever estes princípios, de sermos encorajados, como Tito foi, através das palavras de Paulo, para que a gente faça o que Deus nos chamou para fazer na nossa comunidade de fé local. Tito tinha muito trabalho pela frente. Nós também temos, irmãos, muito trabalho pela frente. Que é exemplo do apóstolo Paulo, que estava cumprindo fielmente com o chamado de Deus, que nós também possamos cumprir fielmente com o chamado de Deus para a nossa vida, no que diz respeito à nossa comunidade de fé local. Se Paulo estava escrevendo como parte da sua missão, Tito estava lá em Creta para resolver os problemas como parte da sua missão. Nós estamos na CCM hoje com tarefas bem específicas como parte da nossa missão. Que nós possamos, encorajados por Deus através dessa carta, fazer o que o Senhor nos chamou a fazer e que Ele nos ajude. Quero orar com você e ao longo das próximas quartas-feiras, com mais tempo, a gente vai mergulhar aqui ponto a ponto, a partir do versículo de número 6, a respeito destas orientações que Paulo traz para Tito, que são tão importantes para a organização da comunidade de fé local na ilha de Creta. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nos ajuda, Deus, a usar os dons, os talentos que o Senhor nos deu na obra do Senhor. Nos ajuda a amar a igreja local, nos ajuda a servir a igreja local, nos ajuda a trabalhar pelo desenvolvimento da igreja local. Tito tinha diante de si uma tarefa que não era nada fácil. Temos também diante de nós uma tarefa que exige muito de nós,
Muitos de nós são casados, pais, mães, trabalham fora, estudam. Deus, como encontrar no meio disso tudo tempo para servir a igreja, para fazer na igreja aquilo que o Senhor nos chamou a fazer na igreja? Como encontrar tempo para estar com os irmãos, para, quanto liderança, corrigir o que precisa ser corrigido, fazer o que precisa ser feito, quanto irmãos. Deus, como encontrar ferramentas, onde encontrar força, Deus, para trabalhar na obra do Senhor. Quantos de nós estão cansados, abatidos, fadigados? Senhor, quantos de nós estão desanimados, entristecidos? Quantos de nós, como Tito, o Senhor chamou para fazer algo, Senhor, e talvez nós não estamos fazendo o que o Senhor nos chamou a fazer? Deus, nos encoraje, nos renova, nos dá o ânimo que nós precisamos para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. É o que pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Domingo nós estaremos juntos às 19 horas. Lembre-se daquilo que nós assumimos como compromisso aqui. Grave o seu depoimento, sua história com a Igreja CCM, manda pra gente. Ore especificamente pela nossa comunidade de fé local todos os dias. Vamos mergulhar aí na leitura de Marcos, vamos meditar nas quartas à noite aqui em Tito, e que possamos seguir sendo a igreja que o Senhor nos chamou a ser para a glória dele. Eu vou deixar aqui do lado o Pix da igreja, o número da conta, para você depositar, fazer a transferência da sua oferta, do seu dízimo ao Senhor. Nós temos compromissos financeiros e nós só conseguimos honrar estes compromissos financeiros com a oferta, com o dízimo dos nossos irmãos e das nossas irmãs em Cristo. Que Deus continue te abençoando. Se você está precisando de alguma coisa, entre em contato com a gente através do WhatsApp. Será um prazer te ouvir, conversar com você, uma videochamada, fazer uma oração, que possamos continuar numa só fé e num só Espírito. Se o Senhor assim permitir, no próximo mês estaremos reunidos presencialmente para a glória de Deus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito estejam sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Todos digam bem alto, amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.